Boa tarde, amigos da Baixada Santista. Está no ar mais um Diário Cidadão, essa parceria do Protagonismo Cidadão, Diário do Litoral e também nos estúdios Tela VIP Digital. Para conversar com a gente hoje, estão aqui os meus amigos pessoais. Eu estou suspeito, muito suspeito, Douglas, para vir aqui apresentar esse programa, porque só tem gente boa. Que Boa bom. tarde. Isso facilita, mas não muda nada o ponto de vista que nós temos em cima dos assuntos que vamos debater. Por isso que somos amigos. Porque tem aqueles amigos que fica à vontade de virar as costas. Não é o caso desta bancada. É verdade. Obrigado pelo convite. Não é isso, Carlos Revolta, mais uma vez conosco aqui. Exatamente isso, né? Eu conheço como Carlão. Carlos Revolta. Me chamam de irmão do Hélio e assim. Irmão do Hélio é bom. Irmão do Hélio e assim vai. Então, é bom estar entre amigos, porque como o Douglas falou, amigo não é aquele que só sorri pra você, que te dá tapinha nas costas e por trás fala mal, né? A gente, se tiver que criticar, critica na frente, que é porque a gente quer o bem e quer que a pessoa evolua, né? Eu quero ser um amigo como eu sou. Sim. Eu não quero ser um amigo como o Alckmin, por exemplo. Não. Porque lá atrás era inimigo do Lula, hoje é amigo. Hoje é amigo. Não, mas é um Amigo da onça. É um amigo com alguns interesses, pensando na ordem biológica da vida, né? Aliás, ele parece, né, o amigo da onça, não parece? Parece. Parece, Só fisicamente. falta só né? o meu bigodinho. Um picolézinho de chuchu. Picolézinho de chuchu. Olha, já Chuchu já... com Lula, será que é bom? Nossa. Eu acho que deve ser mini gesto, horrível, né? Mini gesto. Já já a gente vai ter o nosso WhatsApp para você entrar em contato conosco, interagir com essa bancada fantástica aqui de grandes amigos da Baixada Santista. Importante conhecer, inclusive, a região. Esse pessoal aqui nasceu, viveu, conhece como ninguém a Baixada Santista e a região. Vamos começar já falando lá de Santa Catarina. Eu não posso deixar de comentar com vocês aqui, Douglas e Carlos, né, a passagem do presidente Bolsonaro na Marcha para Jesus em Santa Catarina, né, que reuniu aí um quadrilhão de pessoas nas praias e também nas ruas de Santa Catarina, vocês estão vendo nas imagens aí, e surgiu a polêmica, Douglas. Qual foi a polêmica? A polêmica é que o presidente Jair Bolsonaro foi indelicado com a vice-governadora, né? Que ela estava ao lado esquerdo dele. Vai para trás, vai para trás. E as pessoas maldosas, né? E existem muitas, e eu fico indignado porque eu não gosto de mentir, eu não gosto de faltar com a verdade, né? Utilizaram isso mostrando mais uma vez o quão duro e genocida que é o presidente Jair Bolsonaro. Só que a versão não é nada disso. Não é e o nada próprio disso. Flávio Bolsonaro, o filho, Já desmentiu. O Né? engraçado é que ninguém pediu desculpa até A agora. própria Daniela Reiner, que é a vice-governadora lá de Santa Catarina, que é do PL, do partido do presidente, já desmentiu a história. Ô Douglas, e vem aquela narrativa, antes de passar por Carlos, Bolsonaro e a sua misoginia está aí agredindo, falando, mais uma vez, ele agride com palavras uma mulher. Não, é um discurso, é uma narrativa tão Baixa. perversa, né? Perversão, Que eu me sinto muito à vontade, quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui no programa com vocês, principalmente nesse canal do YouTube que nos dá a liberdade de a gente ser muito mais original, pelo menos eu, como eu sou na TV. Na TV, você é escravo do tempo, você tem que ter um perfil, né? O Facebook, o canal do YouTube, melhor, ele te dá essa liberdade e é uma forma de eu poder explicar a minha indignação. Eu, por exemplo, tenho alguns colegas, eram amigos, hoje eu julgo como colegas, que eles têm uma linha partidária totalmente oposta à minha, não que eles sejam obrigados a ser igual a minha, não, mas é uma linha, pelo menos que eu busco, uma linha da verdade. Eu posso não gostar de algumas atitudes do presidente, mas eu quero que o meu país dê certo e eu quero analisar qual o comportamento que o presidente tem em determinadas situações. A gente vem ouvindo uma série de reclamações, de críticas com relação ao presidente, né? E que isso me deixa muito preocupado. E se você analisar as críticas, você vai ver que são críticas de pessoas que querem, né, culpá-lo porque estão sentindo falta de uma acomodação política, não importa em qual esfera, seja no município, no estado ou no governo federal.
E é lamentável, eu não sei sinceramente como que o presidente tem contraforças para diariamente combater essa fake news e esse pelotão de pessoas que só querem descredenciar aquilo que o presidente faz. Mais uma vez, para que as pessoas entendam, né, não é que eu esteja aqui defendendo o presidente, eu estou falando a verdade. Eu quero mais que o presidente dê certo, porque se der certo é bom para todos nós, né? E a gente vê, como aconteceu lá em Santa Catarina. Santa né? Catarina. Santa Catarina, se o Max puder colocar a imagem sem o áudio, né? A gente vê quanto de pessoas que saíram às ruas justamente para encontrar o presidente, para aplaudir, para gritar. Eu acho isso importantíssimo, porque a gente está... É a salvação de um momento político do Brasil. É verdade. Eu vou lá fazer o quê? Eu não vou fazer, não, mas eu quero ir, porque eu acredito nesse Brasil, eu acho que o presidente está tendo dificuldade, a gente tem que ajudar. Esse é o sentimento que nós precisamos ter. Então, que bom que existem programas como o nosso, né, para poder não só esclarecer, mas mostrar para a população que existe sempre uma outra verdade. E, amigo, deixa eu falar uma coisa, não aceite tudo que sai aqui. Ó. Exato. As pessoas assim, nossa, olha, tu viu o que aconteceu, o quê? Tá aqui no Facebook, não, cheque. Às vezes até eu caio em ciladas, será que é isso mesmo? E eu vou pesquisar, ou eu ligo para o Paulo Vieira, ou falo com o Carlão, né? Ou com alguns amigos, você está sabendo isso? Tem? Para, eu vou te mandar. E aí a gente acaba informando da forma correta. Por favor. Em nenhum momento, desculpa, Paulo, em nenhum momento eu falei, tá vendo? E agora você vai ter que votar nessa pessoa. Não quero que você, não vou fazer campanha de ninguém, mas eu quero fazer uma campanha, sim, da verdade, porque na verdade é onde eu me incluo. Pois é, Carlos, uma das coisas que me chama a atenção na postura do presidente Jair Bolsonaro é justamente a firmeza. Sim. Sim. E a gente percebe, quem já teve contato com ele sabe que esse é o jeito dele. De repente, poderia até ter sido com a própria vice-governadora. Sim, exatamente. Poderia até ter sido, não foi o caso. Foi com um cidadão que estava ao lado dela. Exatamente. Esse fato tem duas vertentes para nós analisarmos. Uma, a fala do presidente. Eu fui militar, eu sei como que o militar conversa. Se a pessoa pegar, às vezes, do jeito que eu falo com a minha esposa, não constantemente, mas às vezes no calor de um evento, eu vou lá e falo, pô, fica ali, não fica aqui. É a forma que a gente tem de falar. Nem por causa disso quem quiser pode perguntar para a dona Jaci, 26 anos casados, sou um excelente marido, não sou romântico. Não, isso por sua parte. Não, você ela perguntar sabe que eu para não sou ela romântico. se é um excelente marido. Ela tem que vir aqui dar o depoimento. Pode deixar. Sabe que eu não sou romântico, meu jeito de ser é esse, meio às vezes... Tá aí a imagem na tela, Carlão, olha lá, Exato. o Jair, Olha lá. a multidão que se forma em torno... Quando o presidente esteve aqui na Vila, eu estive do lado dele. Quando ele esteve aqui na Vila, nas emissoras apareceu um grupo... Sim. Gritando fora Bolsonaro. Né? Só que, na realidade, eles não mostraram quando o presidente, eu estava do lado dele no camarote, e ele falou assim, pô, vou lá embaixo. Aí o pessoal do GSI ficou naquela correria. Aí quando ele tentou sair do camarote, era impossível. Porque a quantidade de apoiadores que tinha ali, mas isso aí a mídia não mostrou. Então tem essa vertente do jeito do presidente falar, é o jeito dele. E nós votamos nele pelo fato dele ser dessa forma. Exatamente. Ser direto. A gente não quer um presidente fake. Um presidente que na frente das câmeras é o ladrão, paz e amor. E por trás das câmeras só ferra o povo. É o pai dos pobres e por trás das câmeras só quer saber de ferrar o pobre. Tem essa vertente. E tem a outra porque, na verdade, o que aconteceu foi que ele falou para o ex-secretário da Pesca, o Jorge Seife, ele estava falando que o Jorge Seife chegou, queria dar as mãos para o presidente para aparecer na foto, né? A gente não sabe se de repente ele queria, vou nessa onda Bolsonaro aqui, aparecer bem na foto. Aí ele falou, não, vai para trás, aquele jeito dele.
E só que aí pegaram de lado, no ângulo que pegaram a filmagem, parecia que foi para vice-governadora. Ela mesmo, nas redes sociais dela, já desmentiu. E o próprio Jorge Seif também desmentiu. Falou, não, foi para mim que o presidente falou. Agora, Carlão, quem foi que jogou esta fake news? Ah, foi o petista Lênio Luiz Streik. E quem foi que também compartilhou? A Globo petista. E a Joyce A Hasselman. Joyce... Ah, mas a Joyce... Tinha mais de 2.000 comentários. É mesmo. Pior que as pessoas ainda acreditam. Ah, eu queria saber, será que o digníssimo, os iluministros vão processar a Globo por fake news? Será que o Barroso vai se processar por fake news? Porque ele esteve em um fórum de debates agora, nesse final de semana, especificamente Foi no Reino dia Unido, 26, exatamente. Exatamente. Aliás, ele emitiu nota domingo, dia 26, e foi dia 25 que ele Semana esteve passada, lá. né? Exatamente, final de semana, né? Ele é ex-presidente do do TSE, Superior Tribunal Eleitoral, né? E ele emitiu uma nota, inclusive, no domingo, para reafirmar todo o seu discurso durante a participação no Brasil Forum UK, né, realizado no final de semana em Oxford, no Reino Unido. O magistrado afirmou durante o evento que impediu, veja bem, abre aspas, o abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi caminho da fraude. Eu queria saber quem pediu isso a ele. A produção tem um vídeo do Barroso aí. O discurso dele? As falas dele. Vamos ouvir. Seria bom a gente ver Vamos e ouvir. Vamos ouvir o próprio Barroso. A produção está soltando aqui. Tá já. E aí eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa. Tá bem. Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual. Bom, muito bem. O cara que vai presidir foi o cara que liberou o maior ladrão da... Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... Isso. O discurso oficial era, abro aspas, voto impresso com contagem pública manual, fecho aspas, ponto. É só olhar. Abro aspas, mentira. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, um déficit imenso de civilidade. Mas voltando aqui... Que viajou na maionese. Pelo amor de Que Deus. absurdo, Déficit imenso de civilidade. Mas tem mesmo um déficit de civilidade vinda do próprio Supremo. Exato. Os membros do Supremo. Fala né? de civilidade. Deixar bem claro Exatamente. que são os membros do Supremo que nós falamos. Exatamente. Olha, eu queria entender o seguinte, ele disse que teve que lidar com a pandemia. Né? Ele é juiz, ele é juiz não eleito, não foi eleito para nada, foi indicado para estar onde está, ex-advogado do Batista. Juiz, ele passou no concurso para magistratura? Então, ele era advogado, infelizmente, do amigo. ele é um ministro do Supremo, ele é um juiz da mais alta corte do país. É isso e ele que tem que... vem da advocacia, vem da defesa de criminosos como o Batiste, a quem ele disse que era, aliás, ele tentou nos convencer que o cara era inocente. Sim. Né? E acreditava na inocência do Batiste, que lá agora, né, simplesmente diz que realmente ele assumiu os crimes que cometeu na Itália, está cumprindo pena perpétua lá. Agora, me chama a atenção aqui, o Carlos Revolto, o seguinte, ele disse que teve que lidar com a pandemia, lidar com os ataques à democracia e lidar com... Eu queria fazer uma pergunta. Quem foi que pediu ao seu Barroso para lidar com essas situações? Ele foi eleito para isso? Não mesmo. Mas o que nós estamos vivendo no nosso país é o imenso ativismo judicial.
eles estão se metendo demais no que não são, para simplificar o que, para você que está assistindo, o que é o ativismo judicial? É quando, na verdade, o que seria o ativismo judicial? Quando, na inércia do legislativo ou do executivo, na inércia, quando o legislativo ou o executivo deixa de fazer algo, o judiciário pode atravessar para provocar os dois a exercer a sua atividade. Não é o caso que aconteceu na pandemia, porque o presidente distribuiu o auxílio emergencial, comprou as vacinas sim, mesmo ele tendo opinião contrária sobre a obrigatoriedade, deixe bem claro isso daí, a opinião do presidente é contrária à obrigatoriedade da vacina. Toma a vacina quem quer, quem não quer, não precisa tomar. Afinal, não é a esquerda que defende meu corpo, minhas regras. E o presidente, além disso tudo, liberou milhões e milhões de verbas, milhões para o Brasil todo, para os governadores. Se chegou na cidade ou não chegou, aí é culpa dos governadores que não repassou, mas que o presidente liberou, se liberou. Eu não vi e nem tinha essa necessidade do ativismo judicial do Supremo, só que eles que impediram o presidente de atuar, né? Exatamente. Ele lidou mal com a pandemia, o Barroso. Ele lidou muito mal. Lidou muito mal com a pandemia. Muito. Agora, Douglas, tem uma fala nesse vídeo que ninguém está comentando. Que é um rapaz que está com essa moça. Aliás, parabéns para vocês. Perfeito. Parabéns. É um estudante. Esse pessoal não estudante pode também. falar sozinho. Eles têm que ser colocados contra a parede em bom sentido, no sentido verbal, na verbalização de ideias. Perfeito. Né? E tem um cidadão que está com essa menina e diz o seguinte: o cara que preside foi o cara que soltou o ladrão. Isso, foi o que ele Exatamente. falou. Ninguém Que é o tá próprio. Ninguém está falando É o nisso. Barroso. Não, foi E o Barroso foi no caso, indicado foi o pela. Fachin, foi o Sim. Fachin. Soltou o ladrão, não foi o Fachin. Quem soltou o ladrão foi o Fachin. Mas quem foi indicado pela Dilma há 9 anos atrás foi justamente este indivíduo, o Barroso. Então, são pessoas que foram indicadas no governo petista. A disfarçatez e a forma serena dele tentar falar, porque é nítido que ele ficou incomodado, porque ele pensou, eu vou para lá, praticamente não vai ter ninguém no Brasil, ninguém vai me questionar, e eu vou falar aquilo que é interessante, porque eles vão aceitar. É mais ou menos o que o Lula fazia quando ia para o exterior e falava bonito, e as pessoas batiam palma, porque elas não viviam aqui, então tinham só um interlocutor, que era, na época, o ex-presidente Lula. Então, isso é importante porque o papel desses dois jornalistas que o Carlão falou, que acabaram fazendo contrapontos com o Barroso, é esse tipo de sentimento que a gente precisa promover e que este programa justamente promove, da gente questionar. De forma alguma nós iremos promover algo para tentar convencer você. Pelo contrário, nós estamos lutando aqui para mostrar para você a verdade. E se você lembrar um pouco, não faz muito tempo, praticamente o presidente da República ficou com as mãos atadas, porque ele não podia fazer nada no Brasil inteiro. Entendeu? E tudo isso patrocinado, olha, isso aqui, pasmem, com o dinheiro do governo federal. Não importa quantos governadores falam, vamos fazer isso, estamos comprando um lote, tá, de vacina, não sei o quê, perfeito, mas é dinheiro do governo federal, né? Então, eu não vi o Barroso de forma alguma trabalhar exaustivamente durante a pandemia. E sim vi o quanto que o presidente teve que tentar fazer com que a pandemia não atingisse tanto os brasileiros, porque em cada estado tinha uma regra. O de São Paulo era diferente com o caso de Minas. E um outro aspecto que a gente não pode passar batido é com relação à própria CPI do Senado, que foi justamente criada para tentar desqualificar também o governo. Por quê? Porque o governo, segundo esses senadores que fazem um desserviço para a nação, que é o Aziz, o Randolph, né? O Randolph nervoso já tem aquela fala dele, normal... Ele castrado. Né? Exatamente, né? E o Renan Calheiros, se picareta, né? E estão querendo forçar que os depoentes iriam falar que o presidente comprou o lote da Covaxin
Superfaturado. Amigos, por favor, não houve nenhuma compra de Covaxin. E o mais, a Rosa Weber, quando chegou, viu, não tem nem indício, manda arquivar. Olha só, agora quanto que foi gasto com essa CPI? Então são essas coisas que a gente tem que debater, a gente tem que entender, né, para a gente poder ter pelo menos um diálogo, um conteúdo para discutir, porque a gente quer passar, de fato, o Brasil a limpo, né, mas com verdade e não enganando. Já fomos muitos anos enganados, né? Chega, chega. Carlos. Olha só, o Barroso, iluministro, ele era advogado do César e Battisti. Você pode pesquisar, por favor, você que está nos assistindo, pesquisa, vai lá no Google, vai aparecer no Wikipedia. O Cesare Battisti é um escritor italiano, ex-ativista do Proletários Armados pelo Comunismo. Um grupo militante e terrorista de extrema esquerda que cometeu atos ilegais na Itália durante o período conhecido como Anos de Chumbo. Foi condenado à prisão perpétua na Itália por 4 homicídios esse que ele confessou. E o iluministro defendia-o e dizia que ele era inocente. E onde que o Battisti encontrou abrigo? Em que país? Ele encontrou abrigo aqui. E quando o presidente assumiu, ele fugiu. E quando ele foi preso, na hora. quando ele foi preso na Bolívia, o presidente, isso aí você pode verificar na live, na entrevista do presidente de sábado, de domingo. Ele comentou sobre isso. Quando ele foi preso lá na Bolívia, o presidente da Bolívia ligou pro presidente Jair Messias, falando assim, o que a gente faz? O ministro da Justiça na época era o Sérgio Moro. O Sérgio Moro chegou pro presidente e falou assim, manda ele direto manda ele para a Itália, entretanto, faz que o voo dele faça uma escala aqui no Brasil. Só que aí o presidente desconfiou disso, falou assim, não, manda ele direto. Direto. Por quê? Porque o Barroso, na época, era o presidente do STF. Se o Battisti pousasse aqui, o que o Barroso ia fazer? Porque quando o Barroso estava aqui, o Lula deu Bem lembrado, viu? Bem lembrado. o título de cidadão brasileiro. Se ele pousasse aqui, o que iria acontecer? O Não Barroso podia ia extraditar. dar uma liminar que ele, como cidadão brasileiro, não poderia ser extraditado e a gente seria obrigado a acolhê-lo. Bem lembrado. Aí depois Isso aí não sai no Jornal Nacional. Não, sabe? isso não sai. Depois não pergunta. Esse tinha O Moro não sabe por que a gente chama ele de traíra. Ele não entende. Exatamente. Muito bem, olha. Bem lembrado. Bem lembrado, Carlão. Bem lembrado. Olha, são coisas que o- a Globo não vai falar para você. O nosso amigo Barroso, o nosso iluministro Barroso, deveria estar mais preocupado nesse momento com as milhares de pessoas que estão sendo atendidas pelos planos de saúde em tratamentos que não estão no rol taxativo da ANS. Exatamente. E que, segundo o STJ, não precisa mais, né, o plano de saúde não precisa mais pagar esses tratamentos que não estão mais no rol taxativo. Isto agora vai para uma discussão no STF. Está na hora dessa cambada aí do STF olhar para a população. Se vocês estão tão preocupados com a população como dizem estar, né, lidaram com pandemia, estão preocupados aí com ataques à democracia, né? O PCO também está atacando a democracia agora. Olha, preocupem-se um pouco mais com a população. Está aí um assunto para vocês se debruçarem e pensarem direitinho no que vão fazer. Exatamente. Falando em saúde, esse final de semana, no domingo, essa semana que passou. Ontem Antes de ontem, domingo que passou agora, o Marcos de Luca, o Marcos Alves, ele fez uma postagem, ele é enfermeiro, ele fez uma postagem no seu Facebook desabafando. Eu vou ler alguns trechos aqui da postagem dele, não vou Ele é ler daqui, tudo, de ele é de São Vicente. São Vicente. Ele disse aqui, boa noite, venho nesse momento fazer uma denúncia. Meu pai, senhor José Arcanjo Alves, está internado no novo hospital da cidade de São Vicente, Hospital do Vicentino, ele que está no leito 02 da UTI.
passando por um momento delicado. Enfim, ele aí descreve aqui o momento e o fato é que ele chega aqui a um ponto de dizer que esta unidade, né, o Hospital Vicentino, ele não tem um aparelho de raio-x portátil e no setor de raio-x ficando, e nem no setor de raio-x, ou seja, o hospital não tem raio-x, não tem raio-x. E o pai dele estava se alimentando por sonda. Olha que absurdo. Para colocar na sonda, ô Douglas, é necessário raio-x, porque após a colocação da sonda, o raio-x vai mostrar se a sonda foi colocada corretamente no estômago ou se pegou o caminho contrário e foi parar no pulmão. Então, é necessário o raio-x para a colocação da sonda. A sonda foi colocada sem raio-x. Bom, resultado, a gente não sabe se a sonda saiu e aí ele começou a aspirar a alimentação ou se a sonda foi colocada de forma errada porque não tem o raio-x, Douglas. Você sabe que agora há pouco a gente estava falando, o Carlão até falou desses dois jornalistas que praticamente fizeram contraponto com o Barroso lá na palestra dele. E o que eu quero dizer com relação a esse profissional da área da saúde? Eles precisariam também, eu sei o que eu vou falar, é difícil, né? Mas serem mais corajosos e encontrarem um amparo na lei e os próprios vereadores poderiam dar esse amparo. Por quê? Deveria fazer um boletim de ocorrência quando ocorrer isso, para salvaguardar principalmente a vida do paciente que esteja procurando um atendimento médico e, ao mesmo tempo, cobrar das autoridades, né, que esse equipamento esteja funcionando para atender a população. A gente está falando de um aparelho de raio-x. Eu não sei quanto custa um aparelho de raio-x, mas não deve ser tão caro assim. E eu vou mais longe. Tem que ter um já em stand-by. Olha, queimou esse, pega aquele para funcionar enquanto arruma outro, mais ou menos assim. É igual medicamento de alta complexidade. Mas como é que inaugura, como é que inaugura um hospital que só foi recém-inaugurado, sem o equipamento? Detalhe, não tem equipe técnica suficiente. São 8 leitos de UTI lá. 8 leitos de UTI. 8 leitos de UTI, não tem raio-x, não tem o equipamento, não tem equipe técnica, tem um médico no plantão. Então, nesse caso, mais uma vez, além da culpa ser do executivo, né, os vereadores deveriam fazer esse tipo de cobrança, né? Porque a gente sempre vê um problema na área da saúde, isso é recorrente. Dá a impressão, eu não quero pensar, eu não quero estar certo, quero estar errado, mas dá a impressão que é do quanto pior, melhor. Você vê, você está entregando equipamento de saúde que não tem o mínimo que é um aparelho de raio-x. E aí o que acontece com uma pessoa assim? Por sorte também, e isso é uma cultura do brasileiro que a gente deveria mudar, não, mas deu tudo certo, tá? E deu certo, então não vai se preocupar com o equipamento ou cobrar desse equipamento? Prefeito Caio Amado, o senhor poderia ver isso. O senhor poderia checar, deveria checar. Já devia ter visto. Para o que está acontecendo. E eu vou dar mais uma dica para o senhor. Aproveita que a gente está no ano eleitoral, o senhor deve ter aí um sobrevoo de muitos candidatos, inclusive aqueles que já têm mandato. Já peça para que eles se comprometam, ou seja, resolva de alguma maneira esse tipo de situação. Porque um aparelho de raio-x, volto a dizer, não é um aparelho de ressonância magnética. É uma coisa simples, mas que é fundamental. Para um hospital tem que ter. Fundamental para que um hospital possa funcionar. Perfeito, Carlos. Então, né? Você sabe mais ou menos a história daquele hospital, que era um pronto-socorro, que na época o Pedro fez um acordo com uma construtora, deu terreno, a construtora levantou o hospital e a prefeitura pagava um aluguel milionário, né? Acho que, se eu não me engano, 170 mil por mês. Um contrato praticamente vitalício. Aí quando surgiu essa ideia do prefeito Caio Amado de construir não, né? Levantar ainda mais o então pronto-socorro, que na campanha política, a gente tem que lembrar, o Amado, ele dizia que aquele ali era um pronto-socorro anfíbio, pois aquela rua enche, né? Será que parou de encher agora? Ele chegou a fazer live dentro do CREI, com a cachoeira atrás, dizendo que não ia mais nem mexer ali porque tinha um novo hospital. Exato. Aí pagava-se esse aluguel para essa construtora. E quando surgiu essa ideia do Caio Amado de fazer do pronto-socorro que não funcionava,
um hospital, eu perguntei. A questão é a seguinte, ô prefeito. O povo de São Vicente o vicentino paga 170 mil de aluguel num pronto-socorro que não funciona. Que não atende a população. Não funcionava, ficou lá parado. Entretanto, o senhor quer transformar esse pronto-socorro que não funciona num hospital. O senhor vai aumentar o aluguel, vai pagar mais de aluguel pelo hospital? Ele não me respondeu. E na época, a empresa queria, não sei se foi isso que aconteceu, não sei mesmo. Mas na época disso daí, a empresa queria administrar o hospital, isso é fato, a empresa que já estava tudo certo para administrar o hospital. O proprietário da empresa era namorado da secretária de saúde. Isso é fato. Tanto que quando todos descobriram isso daí, até um vereador de São Vicente veio falar comigo, porque eu soltei tudo isso nas redes sociais. Ele falou, a gente ainda não sabe se vai ser essa empresa. Assim, agora pararam, porque ia ser, né, vereador? Ia ser, mas como a gente já jogou a coisa no ventilador, vocês pararam a situação. Eu realmente não tenho queixa da secretária de saúde do Caio Amado, de verdade. De verdade. Ela é muito solícita, todas as vezes que ela é chamada à sua responsabilidade, ela representa. Certo. Ela tem representado. O problema realmente está partindo ali do executivo. Do executivo, exatamente. Então, eu acho que o prefeito, eu sou crítico ao prefeito Caio Amado, porque ele foi de um discurso na campanha e, como a maioria, passou a ser outro quando assumiu. Bom, caiu quem quis, né? Caiu quem quis. Caiu quem quis, caiu camarada no é fundador da rede. Exatamente. Caiu quem quis nesse conto do vigário aí. Loteou todas as secretarias, fatiou para os partidos políticos, aquela coisa que a gente já sabe, né? Por favor, né? Agora, me chama a atenção, mais uma vez, Douglas, me chama a atenção essa inércia do poder público com relação à saúde, com relação à educação, com relação à segurança. A nossa região toda, Douglas, está gritando por segurança. Vai ter, inclusive, tem reuniões do CONSEG aqui, que eu aconselho o pessoal a participar das reuniões do CONSEG. Está clamando por uma educação de qualidade, está clamando por saúde. Santos está sobrecarregado em função da falta, você sabe muito bem disso, você acompanha isso tão bem quanto, melhor do que eu até. Santos é sobrecarregada por conta da falta de hospitais na região como um todo, em outras cidades. E o que deveria ser feito aí em São Vicente, na minha opinião, Douglas, não sei se você vai concordar comigo, eu gostaria até que você discordasse, me mostrasse um outro caminho, que é justamente o fato de se fazer ali em São Vicente um hospital regional com a administração do Estado. Concordo. Esse é um hospital. E a prefeitura se preocupar efetivamente com a prevenção, com unidades básicas de saúde. Essa seria a grande alternativa para tentar minimizar o problema da saúde. O que parece que alguns prefeitos não entendem é que a população cresce. E a população crescendo, você não vê o número de eleitos, né, o sistema de saúde crescer na mesma intensidade que as pessoas, que a população cresce. Agora, quando você fala isso, Paulo, mais uma vez eu sou obrigado a voltar em 2 departamentos, 2 órgãos que deveriam, e têm total consciência, deveriam funcionar diretamente, que é a Agência Metropolitana e a próprio CONDESB, que congrega os 9 prefeitos. O que é isso, CONDESB? CONDESB é o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, representado pelos 9 prefeitos e 9 representantes do Estado. Quem é o presidente Hoje, quem preside o CONDESB é a prefeita de Praia Grande, a Raquel Kine. E olha só a oportunidade que a presidente tem. Ela é do PSDB, que é o mesmo partido do governador Rodrigo, que nós estamos no ano de eleição, ou seja, tudo converge para que ela leve um projeto junto com os prefeitos e fale assim, governador Rodrigo, nós queremos apoiar o senhor se o senhor de fato tirar do papel, fizer um hospital regional na cidade de São Vicente ou na área continental. Já tem até um terreno que nós podemos, eu conversando com o prefeito de São Vicente, para acontecer.
e os 9 prefeitos, ou seja, os 8 mais a presidente junto, e chamar a imprensa e entregar em mãos ao governador Rodrigo. Essa é uma alternativa. Eu percebo, Carlão e Paulo, que os nossos representantes, eles temem. Parece que todos os governadores, eles são assim uma santidade, né? Eles não levam uma proposta, eles não conversam. O ML está há 2 anos fechado. Olha que vergonha, Não, uma amigos. vergonha. Se uma pessoa morre em Bertioga, o corpo vai lá para o ML de Praia Grande. Se a família não tiver dinheiro para a condição, vai ter que pedir dinheiro emprestado para ir até Praia Grande, dependendo do horário, está fechado só o dia seguinte. Né? Eu estou falando de ML, que se a gente para pensar, e ML não é só para você verificar, se de repente perdeu alguém na família, chegar, esse é o corpo, deixa eu ver, é esse aí, caramba. Não, para você fazer exame de corpo de delito, entendeu? Para você tentar liberar um corpo, tudo é o IML, que só tem em Praia Grande. Eu não vejo esse tipo de movimentação. Então, quando você faz essa cobrança, Paulo, você está não só correto, mas nós precisaríamos ter a participação da população e os nossos representantes. Eu vejo o Caio Amado, uma figura, não sei, eu peço até desculpas antes de fazer uma análise. O Caio Amado, eu acho que parece que ele está em outro planeta. Né? Planeta do Facebook. Olha, a gente vai fazer, eu estou aqui, eu vou ajudar, eu vou fazer. Nossa! Agora, prefeito, o senhor, quando fez campanha, o senhor é de São Vicente, o senhor não sabia como que estava a cidade e aquilo que o senhor ia enfrentar? Então, Paulo, o que acaba acontecendo? Você pega, de repente, uma Câmara, de repente não, você pega uma Câmara que não sabe cobrar e acaba sendo o quê? A saúde nos municípios acaba sendo uma moeda de troca. A população acaba chegando num vereador ou num político para tentar fazer um exame ou uma internação, lembrando que nós dependemos sempre do sistema CROSS, que é o sistema de regulação, né? E isso não se resolve, meus amigos, isso não se resolve. E o que mais me entristece é que nós temos órgãos que deveriam ser competentes e dar resposta para a população. Com relação a esse enfermeiro que você falou, ele foi corajoso. Mas a gente precisa de mais enfermeiros que mostrem a realidade, né? Para a gente poder saber o que está acontecendo e também saber cobrar. Agora, o Marcos, enfermeiro Marcos Alves, uma dica aí, viu, Marcos? Espero que seu pai se recupere prontamente, né, que não haja nenhuma outra intercorrência aí com vocês e procure o CRM. Procure o CRM, o hospital não pode funcionar. Não, e tem também sem... até acho que é o Corém. Né? Exatamente. Eu ia tocar no Corém também, Douglas. Corém, que é o Conselho Regional de Enfermagem, né? Dos enfermeiros. Este conselho também tem que ser notificado, mas em especial o dos médicos, porque o médico é responsável pelo hospital. E o hospital estando sem o equipamento, Carlos, ele tem que ser, não pode atender, simples. Cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público, que é o representante do povo? O Ministério Público, de verdade, ele seria o representante do povo nestas causas. Ele tem que intervir, se for o caso, Aí sim, o Ministério Público entra com pedido de intervenção do hospital e só vai começar a funcionar quando tiver todos os equipamentos e tiver condições de atender a população. Mas aí o Ministério Público só não está... Não sei se não está interessado, não sei qual é o problema. Eu acho preocupante, é uma denúncia grave. Sim. Né? É grave, porque não é só... É mais grave para o Marcos, evidentemente, o Marcos Alves, mas, entretanto, é grave para a população que está aí à mercê de mais vidas serem colocadas à prova por conta da ineficácia e da politicagem rasteira de certos comandantes aqui da nossa região. É inadmissível que esse tipo de coisa ainda perdure infelizmente, aqui na nossa região, Condesb. Mas eles existem, né? Lamentavelmente eles existem. Mas muitas vezes a gente vê que a finalidade deles acaba sendo outra. E amigos, parem para pensar, quando a gente fala que existem, as pessoas são pagas. Sim. Existe um efetivo, existem os profissionais, né? E eles precisam dar respostas. É a mesma coisa numa administração, né?
Quando você vê um secretário fazendo determinado serviço, poxa, que bom, obrigado, secretário. Não, em primeiro lugar, eu acho que o que bom ou é uma forma de você apenas agradecer por um serviço que o secretário fez. Mas o secretário ele é indicado pelo prefeito, ele é obrigado a dar resposta para a população, entendeu? Não é ao prefeito, ele tem que dar resposta para a população, que por consequência o prefeito vai recair no colo do prefeito. Parabéns, secretário, o senhor viu o teu problema, o senhor resolveu, né? E isso tudo é muito fácil de você cobrar, de você saber. E olha, o Paulo Calão, eu dou até um desconto para o governador Rodrigo, viu? Que é o atual governador. E ele não sabe que tem um pronto-socorro em São Vicente que não tem um raio-x, né? Às vezes não chega aí. Não chega, são 645 municípios. Exatamente. Agora, essa é a política de fazer, de ligar, de perguntar, de resolver, de fazer. Eu, por exemplo, na segunda-feira agora, né, eu vi o governador Rodrigo baixando o ICMS, depois de um decreto do presidente, ele falou, estamos respeitando o decreto presidencial, Aleluia, né? Aleluia. Ano eleitoral, né? Aleluia. Não, tudo bem que seja Tudo bem, eleitoral, mas que ele fez. Mas ele né? fez, É, exatamente. entendeu? Eu acho que não importa como, mas ele Se fosse calcinha fez. apertada, nem isso faria. Entendeu? Por quê? Essa redução do ICMS, é bom deixar bem claro, o PT votou contra. Votou, O exatamente. calcinha apertada saiu da vida pública para entrar na privada. Exatamente. Ô Carlos, a gente está teve tiroteio em Campinas. A gente está indo para o Aquele final. de shopping? A gente está indo para o final já aqui, Douglas. Eu queria, pelo menos en passant aqui com vocês, ouvir as suas opiniões a respeito dessa situação. A gente sempre achou que dentro de um shopping, dentro de um condomínio, devido ao público, a gente estaria seguro. A gente vai ao shopping com os nossos filhos, a gente vai ao shopping com as nossas esposas, Sim. com os nossos maridos, pais, mães. Enfim, o shopping sempre foi um local onde a gente, além de se sentir seguro, a gente se diverte. Né? É a diversão de quem não tem praia. Aqui a gente Exatamente. quando não vai para a praia, vai para o shopping. Está chovendo, a gente vai para o shopping. Né? E Passa o dia no shopping. às vezes. Campinas, exatamente. Tem gente que E o passa shopping o dia. de Campinas, Quando eu fui pro CIPEC, eu fui almoçar é uma lá no... cidade. O shopping aquilo de ali. Campinas é uma cidade, É uma realmente. cidade aquele shopping. E é ali, viu? lotado. É o maior da América Latina, você Sim. sabia? Não, isso eu não É sabia. o maior da América Latina. E tem muito semelhante, inclusive, com o da Praia Grande, viu? o Litoral Plaza Shopping. O Litoral Plaza é muito semelhante. Sim, São que edificações é plano. térreas, não são andares. Né? É, E ele é exatamente. muito bacana. Tem uma escultura em... Escultura não, é um tronco de carvalho que foi trabalhado, né? Gigantesco. Carvalho não, de cajueiro. Cajueiro. Dentro do shopping? Dentro do shopping. Fantástico. O dia que você tiver a oportunidade, estiver em Campinas, corre até lá. Eu esqueci o nome do shopping agora, eu vou até procurar aqui para falar. O que chama a atenção, Carlos, é a eu quero ousadia. ouvir justamente a ousadia. E o risco que nós estamos correndo, a gente não está seguro, mas nem dentro de casa, Carlos. Está difícil o negócio. Olha só, meus amigos, isso daí os bandidos hoje, os vagabundos, eles se sentem à vontade. Por quê? Por causa da bandidolatria que o nosso país, a romantização da ladroagem, da bandidagem que vive o nosso país. Eu estava lendo algo que o doutor Enéas citou, que eu achei muito interessante. Bom, se o bandido rouba para comprar drogas, por que ele já não rouba direto o traficante? Sabe por quê? Porque o traficante está armado. Se ele chega lá na biqueira para roubar o traficante, vai levar chumbo. Vai levar chumbo. Vagabundo vai perder o CPF, vai ser cancelado o CPF dele. E teve juiz que desqualificou, lá no sul do país, Rio Grande do Sul, eu não vou lembrar agora o nome, foi uma juíza, desqualificou o porte de arma ilegal do traficante porque era uma ferramenta de trabalho. Pelo amor de Deus. Isso é um absurdo. Parece brincadeira, né? Não, isso é um absurdo. Parece brincadeira. Por isso que o bandido hoje, aí, se ele vai preso, vai para audiência de custódia. Aí a audiência de custódia é para quê? Aí o juiz pergunta assim, rapaz, o
o policial te tratou bem? Te deu uma água, uma balinha. Ele me deu um safanão. Então pode ir pra casa que você foi Por oprimido. isso que eu gosto dos policiais americanos. Ah. A sociedade americana que permite, a verdade é essa. Exatamente. A gente fica aqui passando a mão na cabeça de bandido ou permitindo que passe. Aí tem um monte de gente que defende o ladrão já mandou o recado, ele já mandou o recado que ele pediu na época, aquilo ali foi um recado que ele mandou. Quando o Fernando Henrique era o presidente, eu pedi pro Fernando Henrique soltar os meninos que sequestraram o Abílio Diniz. Ele mandou um recado pra bandidagem. O presidente falou isso, tu vê que ninguém repercutiu isso daí, porque o presidente cirurgicamente... Sai no Jornal Nacional ou não? Não sai. Cirurgicamente interpretou o recado que o ladrão deu. Aí o bandido tá se sentindo à vontade. E eu fico indignado como pode ter gente que defende o ladrão de 9 dedos. Eu fico indignado, porque aí você vai lá votar no ladrão de 9 dedos e depois fica reclamando que foi assaltado no shopping. Não é... É revoltante o isso daí. shopping é o Parque Dom Pedro Shopping. Isso. Mesmo, inclusive foi onde aconteceu isso. Eu estava até em dúvida se era lá mesmo que tinha acontecido, mas é o Parque Dom Pedro Shopping, Douglas. E tá difícil, Douglas. A gente realmente sai de casa, não sabe se volta. Com relação a essa ocorrência do shopping, é bom deixar bem claro também que não é a primeira. Muitas ocorrências envolvendo shoppings, inclusive. Exatamente, joalherias. Recentemente aqui em Guarujá. Certo, isso. Ali no Também Carrefour. joalheria. Teve aqui no Praia Mar, entendeu? Também. Teve em São Paulo, ou seja, é outra característica. Já se sabe da vulnerabilidade, por exemplo, não dos shoppings, é bom deixar bem claro, mas dessas lojas que estão instaladas dentro do shopping. Porque o próprio sistema de segurança, ou os seguranças, muitas vezes, eles não, me desculpe o que eu vou falar, eles não estão preparados para uma ocorrência como essa. Nem deveriam, né, Douglas? Sim, exatamente. Nem deveriam, vamos Concordo. combinar? O que deveria fazer, talvez, vamos supor, uma joalheria no shopping, vai no 3º piso, lá no fundo, né, que tenha dificuldade, né, de acesso, até para atrapalhar um assalto, atrapalhar a vida dos bandidos, por exemplo, né? A gente vê esse registro e o que é lamentável é que nada vai mudar. Tudo vai continuar do mesmo jeito e o risco vai ser o mesmo. Talvez a solução aí do pessoal do executivo, né, o pessoal que comanda aí a segurança no país afora, seja a exemplo das armas, que estão querendo tirar as armas da população, impedindo ela que se defenda. Então vão acabar fechando o shopping center, porque a gente não tem condição de cuidar da segurança lá. Fala, Carlos. Eu queria falar sobre dentro desse do shopping, né? Vocês souberam que lá no Rio de Janeiro também houve um assalto esse final de semana. Sim. E teve um segurança que foi morto. Jorge Luiz Antunes, de 49 anos, segurança morto em shopping de luxo. Era negro, pobre, pai de 4 filhos e cobria o plantão do colega para levar mais R$180 para casa. Aí eu te falo, por que a gente não vê os pissolistas, os petistas, a esquerda canalha defender esse negro? Porque era segurança. Agora, se o segurança tivesse atirado no ladrão, segurança matou um jovem... Segurança armado. Segurança armado assassinou um jovem. E os filhos desse Aí cidadão. apareceram no Fantástico a mãe do jovem chorando em cima do caixão. Exatamente. Iam fazer uma matéria com os amiguinhos do jovem na escola, o quanto ele era querido. E a família do Jorge que está chorando hoje, o filho dele, que o pai foi cobrir a folga do amigo para ganhar R$180 para levar um dinheiro a mais para casa. Aí tu não vê essa militância esquerdista defender. Olha, o mal é atrevido porque o bem é tímido. Exato.
Então, é isso que a gente fica assim abismado. A gente até sabe o porquê isso não acontece. Porque é um grupo político, é uma corrente partidária que é do quanto pior, melhor. Isso Né? Você viu que recentemente o filho do Lula também foi vítima de assalto. E mesmo assim, por acaso, você viu o pai indignado na imprensa pelo que aconteceu com o filho dele? Não. Por quê? Porque ele deu tiro no próprio pé. Sim. Ele já fez uma declaração lá atrás, falando, poxa, só porque roubou um menino, roubou um celular. É uma coisa estarrecedora aquela cena um menor de idade que teve... A namorada não quis mais saber deles, que acho que foi em São José dos Campos. E ele foi atrás da namorada e acabou dando um tiro nas costas, na cabeça, a menina veio a falecer. E o pai estava no carro esperando a filha sair da escola. Isso aí é absurdo. E um outro também absurdo que ocorreu, só aproveitando esse espaço, foi no último final de semana, aquele casal que faleceu, foi assassinado, né? E o principal suspeito é um namorado do filho, né? Porque olha só que história, hein? É um casal, ele foi encontrado morto e eles tinham um filho e esse filho tinha um namorado. Um namorado. Um namorado, né? Não seja homofóbico, hein? De jeito nenhum, só repeti porque ele me perguntou. Sim, E aí, sim. olha só o que aconteceu. Aí eles tinham marcado de ficar em casa e tudo mais. Quando ele chegou em casa, o namorado, o filho desse casal falou assim, olha, eu vou dar certo para comprar um negócio, já vem. Foi para uma festa e deixou o namorado com os pais. Ele, para se vingar, acabou esfaqueando os pais e vieram a falecer, né? E o principal suspeito é justamente o namorado. A que ponto que nós estamos chegando com relação ao respeito ao próximo, à vida humana? Eu fico assim pensando, o que passa pela cabeça dessas pessoas? É muito triste ter que relatar um assunto como esse. Começa Paulo. quando o Estado deprecia a vida impondo abortos sem a devida regra jurídica. Diga-se de passagem. Olha, a gente está chegando aqui ao final do nosso Sem Papas na Língua de hoje. Hoje tem canal Vire à Direita? Sábado. É sábado? Não é hoje? Não, não é hoje. Sábado, eu e a Eduarda Campopiano estaremos estreando... É todo sábado? Todo sábado às 19 horas. Nós vamos estar sempre trazendo um convidado. E a Eduarda, quem não conhece, é uma jovem. Quando vocês verem a Eduarda, vocês vão pronto, é esquerdista. Não, não é. É uma jovem muito inteligente. Cuidado, né? Ela pode ser infiltrada. Não, não é. A Eduarda, eu te garanto que não é. Pode ir nas redes sociais dela, Eduarda Campopiano, uma jovem sensacional de direita. Nós vamos estar levando informação. Então, vão ser 5 pautas. Nessas pautas, ela e o convidado estarão sempre comentando, dando a sua opinião. E eu convido você a assistir. Você que eu sou esquerdista, você vai ter lugar de fala no nosso programa. Por isso que o nome do programa é Opinião Sem Censura. Você poderá falar o que você pensa, certo? Não vai falar palavrão aqui, porque aí também eu não vou gostar. Então, você está convidado a vir todo sábado às 19 horas esse programa. E nesse sábado vai ser a nossa estreia com o nosso vereador conservador, que o único representante que eu tenho visto aqui na região de Santos que realmente é conservador, defende as pautas conservadoras, o vereador Fábio Duarte. Aliás, como é que está aquele projeto dele de remissão de dívidas durante a pandemia? Como é que ficou isso aí? Não foi. Não foi. Infelizmente, ele apresentou o projeto e o... Executivo. Mas não foi nem... O executivo, assim, pressionou. Isso levemente. Levemente. E 14 vereadores votaram contra. Mas para aquele pessoal da esquerda que gosta de privilegiar o povo, que fala do povo esse daí, tudo. não, Ali é o cidadão que... o rapaz que faleceu. o Se quiser botar na tela para o pessoal ver, produção. Esse aí é o Jorge Luiz. É o segurança do É o Rio. segurança do Rio de Janeiro. Mas eu não vejo nenhum
nenhum pissolista que nossas defende condolências à família aí, família. viu? Eu não vejo a Momento esquerda triste. defender ou falar dele, né? Foi um menino que estava roubando para comprar, tomar uma cervejinha, beber uma cervejinha. levou a vida do nosso Exatamente. amigo Jorge. E em relação ao projeto do Fábio, era um projeto que remia as multas decorrentes do decreto arbitrário do senhor Paulo Alexandre Barbosa. Foi ele que fez o decreto, passando por cima da lei, né? Porque um decreto aplicando multas, ao meu ver e ao ver de muita gente, arbitrárias, e foram aplicadas 1.078 multas, só 16 comerciantes que pagaram. E aí o Fábio apresentou o projeto para ter a remissão das multas. A priori, passou pela CCJ, o presidente da CCJ, que é o Benedito Furtado, entendeu que o projeto CCJ é Comissão de Constituição e Justiça. Ele recebe o projeto... É a principal comissão na hora que entra o projeto. Ele recebe o projeto e vê, bom, esse projeto é constitucional ou não? Então vamos passar para frente porque é constitucional. Ponto, passou para frente. E aí, quando foi para a primeira votação, passou o projeto, 18 vereadores votaram a favor, 2 contra, um se absteve, que se absteve, se eu não me engano, foi a Thelma, quem votou contra foi o Chico do Setaporte e a Débora Camilo, os outros 18 votaram a favor. Votaram contra? Votaram. O pessoal que gosta do povo. O pessoal que gosta do povo. Já na semana seguinte, quando foi a apreciação em definitivo do projeto, mudaram de opinião e votaram. 14 votaram contra, aí 3 votaram a favor, o autor, que é o Fábio Duarte, o Adriano Piemont e o Paulo Miyashiro, meus parabéns para os 3. E teve aqueles que, como sempre, ficam em cima do Deram muro. fugidinha. Deram aquela fugidinha, não deu para votar. Essa é a Câmara mais cara, aliás, a 10ª Câmara mais cara do país. Detalhe, no dia seguinte, Brincadeira. um dia, eles negaram a remissão da multa. No dia seguinte, homenagearam o autor do decreto. Fizeram uma festa na Câmara. Teve até escola de samba. Teve até beijinho na mão da Thelma. Beijinho na mão, uma hipocrisia com a plateia do lascada. Kenny e tudo mais. Foi brincadeira. Douglas, e o Hora Geral? Vamos lá. E o Hora Geral? A Hora Geral está bem. A gente está lá diariamente na Santa Cecília às 18 horas. Reapresentações às 7 da manhã e também nas redes sociais, na página do Hora Geral e no canal do Santa Portal. O Hora Geral é um programa de meia hora que a gente procura informar a população, né? Ano que vem a gente vai fazer 10 anos, mas a gente não tem esse espaço que o YouTube nos dá, da gente poder discutir, debater com mais tranquilidade e mais tempo para você poder analisar esses fatos. E eu gosto, mais uma vez, quero agradecer o convite, porque eu também aprendo muito com vocês. E o Carlão, às vezes, ele é perspicaz, né? Ele vai justamente ali no cerne da questão. E é isso que falta para as pessoas, porque a partir daí a gente fica por dentro da verdade. E eu digo sem medo nenhum. Antes do Bolsonaro, a gente viu, nossa, você viu o que aconteceu? Nossa, depois que o Bolsonaro foi eleito, foi um divisor de águas. Muita coisa aconteceu. Muita gente está perdida, muita gente está preocupada, né? Mas se posta como se estivesse firme, sólida. Exato. Essa eleição vai ser o grande diferencial. Depende de você. Arrisco a dizer, aliás, essa eleição o mundo inteiro está de olho. Você vai decidir o futuro do mundo nas próximas décadas. Abre o olho. E assim a gente fica por aqui com o Diário Cidadão de hoje. Voltamos na sexta-feira. Hoje com essas duas feras aqui. Já fala do desafio? Carlos Revolta. Oi? Vai falar do desafio ou não? Qual desafio? O desafio do seu amigo. Sexta-feira? Sexta-feira, né? Sexta-feira. Sexta-feira a gente fala do desafio. Tá bom. Eu vou fazer um desafio para ele também. Tá bom. Eu vou ver o seguinte, se ele é macho no meu privado de novo. Douglas, obrigado pela presença. Obrigado, Carlos Revolta. Muito obrigado. Duas feras aqui. Sexta-feira a gente está de volta, sempre com ele. Deus o comando.